Olá, alunos! Faremos a correção da terceira semana de Língua Portuguesa das atividades complementares. Atividades. 1. Passe para o discurso indireto o diálogo abaixo. Então, vamos relembrar aqui, né? Fazer uma revisão. Discurso direto é quando os próprios personagens falam. E discurso indireto é quando o narrador narra a fala dos personagens. Então, vamos ver aqui. Nós temos duas quadrinhas, né? Aonde nós temos o Cebolinha, a Mônica, a mãe da Mônica, né? São personagens bem conhecidos de todos. E está tendo um diálogo. Vamos ler? Vamos brincar de pegador, Mônica? Posso, mãe? Pode, mas não fique brincando até tarde. Então, aqui nós temos um diálogo, né? Que está no discurso direto, porque os próprios personagens estão falando. E o exercício propôs que a gente passe para o discurso indireto. Então, vamos lá? Vamos fazer. Então, vamos. O que está acontecendo? O personagem Cebolinha, né, chamou a Mônica para brincar de pegador. Não é isso que está narrando? Deixa eu mostrar aqui, não está dando para ver, né? Então, o personagem Cebolinha, né, chamou a Mônica para brincar de pegador. Então, nós vamos falar assim, começar a narrar assim. O Cebolinha chamou a Mônica para brincar de pegador. Aí, o que aconteceu? Aí, a Mônica, né? Ó, estou narrando, tá vendo? A Mônica pediu para a mãe, não foi? Então, vamos lá. A Mônica perguntou para sua mãe se podia ir. E ela deixou, não deixou? Ó, aqui ela fala, ó, e pode, né? Então, pode. Então, e ela deixou, mas ela disse alguma coisa mais. Mas não fique brincando até tarde. Então, ela deixou, mas disse para não ficar brincando até tarde. Então, nós pegamos um diálogo que está no discurso direto, onde os próprios personagens falam, e passamos para um discurso indireto, aonde o narrador narra a fala dos personagens. O Cebolinha chamou a Mônica para brincar de pegador. A Mônica perguntou para sua mãe se podia ir, e ela deixou, mas disse para não ficar brincando até tarde. Então, está no discurso indireto. 2. No livro didático, nas páginas 148, 149 e 150, faça a leitura do conto Prova de Fogo. Em seguida, faça as atividades propostas na página 158. Então, vamos pegar o livro. Na página 148 e 149,
E na página 150 tem a historinha. E vamos fazer a leitura. Primeiramente, eu queria falar para vocês o seguinte: quem é corajoso, né? Você já ouviu contos de suspense? Ou o que você acha desse tipo de história? Esse conto, Prova de Fogo, é um conto de suspense, né, pessoal? Então, é um conto aonde vai ter suspense, né? Vai ter um mistério para ser desvendado, né? Olha para vocês verem a imagem, como por aí a gente já vai tirando uma noção da história. É muito interessante esse tipo de conto. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta, tá bom? Então vamos. Faça a leitura silenciosa do conto, depois comente se o que você pensou se confirmou e quais foram suas impressões sobre o conto. Então vamos ver aqui, né, pela expressão, né, ó, do menininho, pela expressão do outro, pelo desenho, né? Então vamos lá. Prova de fogo. Juca tinha se mudado com sua família para aquela rua havia 3 semanas. Pouco a pouco, ele foi conhecendo a turma da rua. Era a turma do Max. O que Juca mais queria era fazer parte da turma, mas sabia que, para isso, teria de se submeter a um teste de coragem. Entrar na casa da rua que todos diziam ser mal assombrada. Era uma casa velha, estranha e abandonada, que parecia sair dos mais velhos livros de história ou das mais medonhas histórias de terror. Ao ser informado do teste por Max, Juca reage. Lá? Você está louco? Eu não. Se você não quer, voltamos e fim de papo. Bem, está com medo? Juca estufou o peito, morrendo de medo, e respondeu: nem medo, nem medinho, nem medão, estou pronto. Ok, a gente se encontra em frente à casa, às 7 da noite. O teste é o seguinte: vou jogar um saquinho com uma vela e uma caixa de fósforo dentro da casa. Você deverá ir lá, entrar na casa, achar o saquinho e acender a vela. Assim que virmos o clarão, você pode sair. E onde você vai jogar isso? Lá dentro, ué. Juca pensou em desistir. Entrar naquela casa à noite seria o pior de seus pesadelos. Mas aí ficaria sem turma ali na rua e todo mundo chamaria de Juca o medroso. Por isso, decidiu ir de qualquer jeito. Não tinha outra saída. Era ir ou ir. Olha a carinha dele, olha a expressão dele, né? Naquela noite, o menino não pregou os olhos. O teste não saía de sua cabeça. Que prova de fogo! Se ao menos pudesse contar com a luz do sol. O dia seguinte foi arrastado, com Juca olhando o tempo todo para o relógio. No horário marcado, lá estava ele, rodeado por Max e sua turma. Se estava com medo, se tentava acalmar seu coração agitado, se estava arrependido da aventura, tudo isso não importava. Juca tinha de entrar naquela casa. Isso era mais importante que tudo. A visão da casa era assustadora. O mato crescia por todos os lados e as 2 janelas estavam parcialmente arrebentadas e abertas. Juca juntou os cacos de coragem e tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. Foi preciso usar os ombros para fazê-la abrir. A luz do velho poste em frente à casa era tão fraca que, mesmo com a porta entreaberta, não iluminava o cômodo principal. O ar estava pesado e o cheiro de bolor era muito forte. Juca tentou fazer seus olhos se acostumarem com a pouca luminosidade e, mesmo tremendo de medo, começou a tatear o chão, tentando encontrar o tal saquinho. Vamos agora para a página 150. Vamos lá. Foi então que sentiu algo úmido e gosmento encostar em suas mãos.
Isso bastou para que o garoto regalasse os olhos e suspendesse a respiração. No mesmo instante, tratou de achar a saída e disparou na maior correria da sua vida. Chegou quase morto, aonde os meninos esperavam por ele. Não deu certo, não deu, ufa! Não deu, me faltou coragem, fiquei com medo. Todos os amigos caíram na risada. E foi o próprio Max quem puxou a palavra. Ainda bem, Juca, que você teve medo. Ainda bem, Max? E você ainda fica me gozando? Não, nada disso. Você está aprovado no teste. Como aprovado? Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo? Nessa turma, todo mundo tem medo da casa abandonada. Imagina se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso. Escrito por Edson Gabriel Garcia, né? E aqui fala um pouquinho sobre o autor do texto. Muito bom, né? Feita essa leitura, eu pedi que vocês fossem à página 158. Aí eu tirei uma xerox dela, porque eu não posso escrever no livro, né? E também já fiz pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, quero que vocês conferem com os de vocês. 1. O trecho final do conto Prova de Fogo foi escrito de propósito, sem alguns sinais de pontuação e sem parágrafos. Eu quero ressaltar que, eu já até falei, que quando nós estamos falando, pelas nossas expressões, pela entonação da nossa voz, nós emitimos emoções. Mas quando estamos lendo um texto, igual o conto que acabamos de ler, para que a gente entenda as emoções que foram envolvidas ali, precisamos do uso da pontuação. Precisamos dos pontos para nos dar para que a gente perceba as expressões dos personagens, né? Então, reescreva o texto, incluindo a pontuação que passa as emoções dos personagens, ou seja, o ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Vocês deverão também incluir a pontuação que marca o diálogo, ou seja, 2 pontos e travessão. E tem uma dica aqui. O trecho tem 8 parágrafos. Lembra o que são parágrafos? Parágrafos são aqueles espacinhos que a gente tem que dar, né, da margem do início do caderno. Lembra que a tia falava, olha, um dedinho, aí inicia, né? Lembrando também que toda frase a gente inicia com letra maiúscula, né? Então, vamos lá. Tem esses pontinhos aqui porque significa que é uma parte do texto e realmente é o final, né? Então, temos que colocar. Vamos lá. Todos os amigos caíram na risada e foi o próprio Max quem puxou a palavra. Ainda bem, Juca. Que você teve medo, ainda bem, Max. E você ainda fica me gozando. Não, nada disso, você está aprovado no teste. Como aprovado? Aprovado, isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Só quem tem medo Nessa turma, todo mundo tem medo da casa abandonada. Imagine se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso. Olha o jeito que eu li esse texto. Ele está sem ponto, ele está totalmente desestruturado. Ele não passa emoção, né? Então, vamos reescrever. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção nos detalhes, nos usos das letras maiúsculas, né? Tem umas palavrinhas que estão com letra maiúscula, então a gente já deduz que será o início de uma frase. Tirando o nome, porque nome é próprio também, se escreve com letra maiúscula. Então, pegue o caderninho de vocês e vamos acompanhar com a tia para conferir se o de vocês deve ficar igual. Só peço desculpa aqui porque realmente o espaço foi pequeno. Então, a tia teve que dar um jeito aqui, certo? Mas não alterou. Vamos lá. Parágrafo, letra maiúscula. Todos os amigos caíram na risada. Ponto. Porque aqui tá começando com uma letrinha maiúscula. E foi o próprio Max quem puxou a palavra, 2 pontos, porque tá falando que ele já tá expressando o que ele vai falar, né? Parágrafo, travessão, letra maiúscula. Ainda bem, Juca.
que você teve medo. Ponto final. Parágrafo, travessão. Ainda bem, Max. Né? Nós usamos aqui, ó, estamos prestando atenção, né, nos parágrafos que são os diálogos, os usos das pontuações, dois pontos, ponto de interrogação. E você ainda fica me gozando? Ponto de interrogação, que é o ponto da pergunta. Parágrafo, travessão, letra maiúscula, não, ponto. Nada disso, ponto. Você está aprovado no teste, ponto. Parágrafo, travessão, letra maiúscula. Como aprovado? Aqui eu usei os 3 pontinhos, porque lá no texto está com 3 pontinhos, né? Está indicando que, assim, um espanto maior, né? Como aprovado? Ele ficou super espantado dele dizer isso para eles, não é verdade? Como que ele estava aprovado se ele não conseguiu fazer o que tinha que cumprir, né? Parágrafo, travessão, aprovado. Isso mesmo. A gente só aprova quem tem medo. Parágrafo, travessão, letra maiúscula. Só quem tem medo? Parágrafo, travessão. Vírgula, tem uma vírgula aqui, tá bem escondidinho, mas aqui no texto fala, já mostra, ó, vírgula. Nessa turma, todo mundo tem medo da casa abandonada. Ponto, né? Porque aqui também, vocês podem ver aqui, tem uma palavrinha iniciando maiúscula. Imagine se a gente ia deixar entrar alguém que fosse corajoso. Tá? Então, confere direitinho. Espero que os vídeos estejam ajudando vocês. E vocês gostaram do conto? Eu adorei. Vocês teriam coragem de entrar nessa casa? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu sou muito medrosa. Beijinhos e até a próxima!